Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 28 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 17 ao capítulo 20, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 17, o pecado e o castigo de Judá. E ele começa falando assim: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra, e nas pontas dos seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados à Acera, debaixo de toda árvore verdejante no alto das colinas, nos montes, nos campos. Entregarei todas as suas riquezas e os seus tesouros, seus santuários idólatras, como despojos aos seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois a minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. E aí ele fala: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Então, aqui nós podemos ver dois tipos de pessoas: aquele que confia no homem e aquele que confia em Deus, né? E em quem você confia determinará o seu futuro, né? Então vai aqui uma enquete: em quem você confia? Em homens, né? Os Salmos fala, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós ousamos em confiar no Deus que fez os céus e a terra, né? E nós vamos ver que a confiança ela vai requerer um investimento, né? Por quê? Porque eu vou ter uma atitude. Não adianta você dizer que confia em Deus e entra em desespero em meio às tribulações, em meio às decisões. Então, confiança requer um investimento, né? Requer o quê? Requer a fé, requer a minha atitude diante de Deus, né? E você pode até dizer com palavras, mas Deus, ele examina o coração nosso, né? E nós vamos ver que a nossa atitude vai denunciar em quem está a nossa confiança. É uma grande reflexão nos dá aqui, né? É como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Porém, feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estende até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam verdes. Então aqui nós estamos vendo o fruto de quem confia e o fruto de quem não confia. É aquilo que eu falei, a sua atitude denuncia em quem você confia. E nós podemos ver que aqui feliz é aquele que confia no Senhor, né? Como a árvore plantada, né? Exatamente como diz o salmista. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir os seus frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então, você pode até dizer que confia em Deus, mas as suas atitudes vai denunciar
renunciar àquilo que está dentro do seu coração. Como perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meio injusto. Na metade da vida, perderão suas riquezas. No final, não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do teu trono, ó Eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, fonte de água viva. O Senhor, se me curares, serei curado, serei verdadeiramente curado, serei sarado, na RA diz. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. Vou repetir para você. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Porque suas profecias não se cumprem? O Senhor, não abandonei o meu trabalho como pastor do teu povo. Não pedi que enviastes calamidade. Ouviste tudo que eu disse. Senhor, não me aterrorizes. Somente tu és o meu refúgio no dia da calamidade. E Jeremias sabia, porque Deus, o próprio Deus, disse para ele: olha, eu cuido de você nos dias de aflição e calamidade, não é? Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre ele um dia de calamidade, sim, traze sobre eles destruição e dobro. É interessante a gente ver que Jeremias, ele tinha uma promessa. Nós falamos sobre isso no devocional, se não me engano, de antes de ontem, né? Aonde Deus disse para ele que ele não ficasse desesperado, que ele não temesse, porque Deus cuidaria dele no dia da adversidade. Mas não quer dizer que a humanidade nossa, não tema no meio da adversidade. Foi por causa disso que Jeremias orou. Então ele nos dá uma receita. Mesmo sabendo que Deus cuida de nós, que devemos lançar toda a nossa necessidade, ansiedade diante dele, porque ele cuida de nós, está lá em Filipenses, isso não vai fazer com que as adversidades deixem de trazer aflição. Muitas vezes você vai se sentir aflito, mesmo sabendo o Deus em que você confia, mas qual é a atitude que você deve ter? Orar a Deus. Jeremias fez isso. Ó Senhor, eu não abandonei o meu trabalho como pastor, eu não pedi que enviasse calamidade. Ou seja, ele vai diante de Deus e ele fala com Deus: Deus, estão me perseguindo, Senhor, me ajuda, não é? E quando você ora, coloca a sua situação diante de Deus, relembra as promessas, firma as promessas que foi dado, né? Repete isso, você vai ver que você é fortalecido para caminhar um pouco mais, mesmo estando em tempos de aflição. A aflição, ela não vai te dominar, ela vai fazer com que a sua fé permaneça. E aí, nós vamos ver que o capítulo 18 talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Jeremias. Por quê? É o oleiro e o barro. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. E fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. E isso fez com que ele amassasse o barro e começasse novamente a fazer um novo vaso. Então disse o Senhor esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o vaso, com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar
que uma nação do reino será arrancada, derrubada e destruída, mas esta nação abandonar os meus caminhos, não destruirei como havia planejado. Se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas esta nação praticar o mal e não querer me obedecer, não a abençoarei como havia declarado, né? Então muitas pessoas pensam que a bênção de Deus é pronto e acabou. Não, ela está condicionada a uma atitude minha e uma atitude sua, né? As promessas de Deus, elas têm um poder extraordinário e Deus quer que elas se cumpram na minha e na sua vida, mas depende, né, da minha parte. Sempre vai haver a minha parte e a parte de Deus no negócio. Olha só, portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Olha que resposta esse povo dá, não é? Pois é. Portanto, assim diz o Senhor, quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações, Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer dos altos do monte do Líbano? Pode secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso a ídolos inúteis. Tropeçam e saem do caminho antigo e andam por trilhas lamacentas. Será monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos. Como o vento leste espalha pó, darei as costas para eles e não os ajudarei em suas calamidades, né? E mais uma vez vai ter conspiração contra Jeremias. Então o povo disse, venha, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos dos seus conselhos, dessas profecias. Vamos espalhar boatos ao seu respeito e ignorar o que ele diz. Senhor, olha para mim. Ouve o que dizem os meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavar um buraco para me matar? Mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los da tua ira? Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que o mais velho seja morto por sua praga e os jovens sejam mortos na batalha. Então aqui nós estamos vendo um desespero de Jeremias, né? Jeremias, ele pede justiça a Deus segundo os sentimentos dele. Olha só, você consegue perceber a fúria de Jeremias aqui, né? Ele não está chorando porque o povo dele, não. Aqui, quando ele vê essa conspiração, ele fala, chega, Deus, chega, pode agora, né, cumprir o teu propósito, pode agora matar esse povo. Olha só, que ouça os gritos vindo das suas casas quando os guerreiros atacarem repetidamente, por cavarem um buraco contra mim e esconderem a armadilha ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apague os seus pecados, que eles morram diante de ti. Trata-os de acordo com a tua ira, né? Então, nós vamos ver que Jeremias aqui perde as estribeiras, não é? Ele, todo aquele choro, aquele lamento que ele tem, chega ao limite da humanidade de Jeremias, quando ele percebe por diversas vezes conspirarem a sua morte. E agora não era um ou dois, né? O texto fala que
era o povo, já havia muita gente aglomerado querendo a morte de Jeremias, né? E aí o capítulo, nós podemos ver que o capítulo 19 vai falar sobre o vaso despedaçado. Assim diz o Senhor: vá e compre um vaso de barro, depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Então pense só, Jeremias comprando um vaso, chamando os líderes, os sacerdotes e todos atrás dele. Olha só, vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Hinom, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame esta mensagem. Ouça esta mensagem do Senhor, reis de Judá, habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você consegue visualizar essa cena? Pois é. Trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros e a ídolos, até então desconhecido desta geração e dos seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar de sangue de crianças inocentes. Por quê? Havia sacrifícios de crianças continuamente a Moloque. Construíram lugares de adoração a Baal, queimaram os filhos como sacrifício, e jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou na mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais de Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Essa é a segunda vez que Jeremias profetiza isso. Pois transformarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém, permitirei que seus povos sejam massacrados por exércitos invasores e deixarei seus cadáveres para servir de alimento aos abutres e animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros e será um monumento à sua tolice. Então Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens e lhe dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-lo. Olha só, não é forte isso? Então você começa a imaginar um povo que já queria matar Jeremias depois desse episódio da passeata, né, que resultou no vaso despedaçado. Imagine como a situação ficou ainda mais delicada, né? E aí Pazur, filho de Imer, sacerdote, encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava e mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitasse e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou e Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou o teu nome. De agora em diante você será chamado homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pela espada do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, e os atravessará a espada. Entregarei Jerusalém na mão dos seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, né? Nesse mesmo capítulo, nós vamos ter mais uma parte das queixas de Jeremias, né? Ó Senhor, tu me constrangestes e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevalece. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a porta é para gritar violência e destruição. Era esta a mensagem contínua de Jeremias. Estas mensagens do Senhor me transformam em alvo constante de piada. Mas se digo, nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em teu nome, suas palavras ardem como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-las, é impossível. Ouvi muitos boatos ao meu respeito, me chamam de homem que vive em terror.
me ameaçam, e se eu disser alguma coisa, o denunciaremos. Até que dizem amigos íntimos que me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal, né? O Senhor, porém, está do meu lado como poderoso guerreiro, né? E ele diz: diante dele, meus perseguidores tropeçarão e não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados. Senhor dos exércitos, tu provas o justo e extermina os pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa nas tuas mãos. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, pois ele salva o pobre necessitado da mão dos seus opressores. Então, você percebe a humanidade de Jeremias quando ele fala: socorro, Deus, só restou eu, eles vão me matar, mas ao mesmo tempo, dentro de Jeremias você vê a força e a certeza de que Deus está com ele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso coração. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que sejamos como Jeremias, certos de que o Senhor cuida de nós, certo de que nada se compara ao teu amor e que é certo a tua salvação e a tua misericórdia. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.